Olá, nós já falamos bastante sobre o MediaPipe aqui no canal, porém esse é o primeiro projeto que nós iremos fazer o passo a passo utilizando a solução Hand. Essa solução nos permite fazer o mapeamento das mãos em tempo real e assim criar sistemas em cima disso. Para você que ainda não conhece o MediaPipe, ele é uma biblioteca criada pelo Google que nos dá uma série de soluções em inteligência artificial. Aqui no canal eu ensino a fazer um contador de polichinelos utilizando essa mesma biblioteca. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aqui no card acima. E se você curte essa área de inteligência artificial e visão computacional, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então fica comigo e vamos para a aula. Muito bem, já criei aqui uma pasta para nosso projeto e um arquivo Python contador de dedos. Nós vamos utilizar duas bibliotecas para este projeto. Então você vai fazer a instalação do OpenCV Python. Okay, no meu caso aqui eu já tenho ela instalado, não vou instalar novamente. E também o MediaPipe. Então são essas duas bibliotecas que nós vamos precisar. Então o primeiro passo, fazer a importação. Importar o OpenCV. E também o MediaPipe SMP. Então vou aqui criar uma variável vídeo que vai abrir a nossa webcam cv2.videoCapture. No meu caso eu tenho aqui duas câmeras e eu vou utilizar o índice 1. Agora vamos começar a utilizar o MediaPipe. Lembrando que o MediaPipe é uma biblioteca que contém uma série de soluções para nós utilizarmos. Neste vídeo nós iremos utilizar a solução Hands, que nos dá o mapeamento das mãos, ok? Então vou criar aqui a variável Hand com H minúsculo, que será igual mp, que é o MediaPipe, .solutions, .hands. Essa variável vai ser a responsável pelas configurações do MediaPipe. Então nós vamos criar mais uma variável Hand, porém com H maiúsculo, que vai receber Hands com H minúsculo, .hands, novamente com H maiúsculo, e aqui nós vamos passar como parâmetro o número máximo de mãos que nós queremos que o algoritmo reconheça. No nosso caso, nós vamos utilizar apenas uma mão para o projeto. Então o parâmetro será o maxHand, maxNumHands igual a 1. E essa variável é responsável por fazer a detecção da mão dentro do vídeo, tá bom? Vamos ainda criar mais uma variável de configuração, que é o mp_draw, que será igual a mp.solutions, .drawingUtils. A palavra drawing em inglês significa desenho, e essa variável é responsável por desenhar as ligações entre os pontos na mão. Bom, vamos agora começar a utilizar a webcam, criando um loop do tipo while true, um loop infinito. E aqui vamos criar a variável de check e o img, que será a nossa imagem, que é igual a video.read. Bom, então originalmente a imagem que nós recebemos da webcam, ela vem no formato BGR. Nós precisamos converter ela para RGB para posteriormente processar a imagem com o MediaPipe. Vamos criar aqui um img RGB, que será igual cv2.cvtcolor, passando como parâmetro a imagem, e a configuração cv2.color bgr
to RGB. Ok? Então aqui nós fazemos a conversão da imagem. Bom, então agora nós podemos processar essa imagem com MediaPipe. Então vou criar a variável results, que será igual hand.process. Ele vai processar a nossa imagem RGB. Então vamos ver se até aqui tudo está funcionando corretamente. Utilizando cv2.imshow. Vou criar aqui a janela imagem, passando o nosso img. E também um cv2.waitKey, colocando um delay de 1. Então, se nós executarmos, vamos ver a imagem da nossa câmera. Bom, então até agora nós já colocamos o MediaPipe para processar a imagem, porém não estamos ainda extraindo nada desse processamento. Então vamos começar a extrair informações. Vou aqui criar a variável handPoint, que será igual o resultado results.multi-hand-landmarks. Então, fazendo isso, nós estamos extraindo as coordenadas, né, ou seja, na onde que estão os pontos que nós queremos identificar dentro do desenho da mão. Então, agora nós vamos fazer um for que vai percorrer a variável handPoint e nos retornar essas coordenadas para cada ponto. Então, vamos criar for points em handPoints. Eu vou aqui printar a variável points para nós entendermos melhor o que está acontecendo. Bom, então agora quando nós rodamos, o código nos gerou um erro. E este erro ocorreu porque no momento em que nós executamos, nos primeiros frames que foram processados, não havia nenhuma mão na imagem. Então a variável handPoints ficou vazia e por isso ele retornou o erro. Para corrigir isso, vamos criar uma condicional if handPoints e colocar o for dentro dessa condicional. Então, if handPoints vai ser executado apenas se a variável não estiver vazia. Ok? Então, vamos executar. E agora funcionou perfeitamente. Vou inserir a mão dentro da imagem e percebe que ele já começou a printar uma série de landmarks. Então nós temos aqui uma série de coordenadas para cada ponto que ele encontrou no desenho da mão. Bom, então vindo até o site do MediaPipe, o que nós estamos extraindo são essas coordenadas de cada ponto, conforme você vê aqui na imagem. E aqui, para exemplificar melhor, vamos desenhar os pontos dentro da imagem. Então agora nós utilizamos a variável mpDraw. Então, mpDraw.drawLandmarks. Passamos a imagem como parâmetro. Passamos a variável point, que é onde estão os pontos. E o tipo de desenho que nós queremos ver, que será hand, a variável com H minúsculo, ponto handConnections. Agora, quando nós executamos, veja que nós temos o desenho de todos os pontos da mão. Próximo passo é nós identificarmos cada ponto isoladamente, porque sabendo a coordenada de cada ponto, nós podemos assim trabalhar e criar uma lógica em cima dessas coordenadas.
E o nosso intuito é criar um contador de dedos. Então agora, vou comentar esse print que nós fizemos. E dentro desse for, onde nós extraímos os pontos, eu vou criar um outro for que vai enumerar cada ponto da mão. Então vou criar uma variável id, que irá receber a enumeração dos pontos, e uma variável cord, que vai receber as coordenadas. In enumerate, vamos enumerar points.landmark. Bom, e o que são esses landmarks da variável points? Se nós virmos até o print que foi gerado, nós vemos que cada ponto possui um landmark, e esse landmark contém coordenadas x, y e z. E aqui nós vamos utilizar os dois eixos principais, que são o x e o y, para trabalhar dentro do código. Então, o landmark retorna uma coordenada em forma de proporção dentro da imagem. Nós precisamos converter esses pontos em pixels, para assim conseguir utilizar dentro da imagem. Então, para converter em pixels, eu vou precisar das dimensões da imagem que está sendo gerada da webcam. Para isso, eu vou criar a variável w de height, de altura, variável h de width, de largura, e a terceira variável eu não vou precisar, então vou colocar aqui um traço, será igual img.shape. Ok? Então aqui nós extraímos as dimensões da imagem. Então as variáveis que irão fazer a conversão dos landmarks em pixels será cx e cy. Cx vai receber o inteiro, a variável cord, que é a coordenada, ponto x, ok? Estamos extraindo o primeiro ponto, que é o x, multiplicado pelo width, que está na nossa variável h. Cy vai receber o inteiro, variável cord.y, multiplicado por h, que é a altura. Para nós conseguirmos enxergar melhor como isso está funcionando, eu vou aqui criar um cv2.putText. Vou colocar dentro da imagem a variável id em forma de string nas coordenadas de cada ponto. Então, cx e cy. Então, vou aqui colocar a fonte. Colocar um scale de 0,5. A cor azul. E uma espessura de 2 pixels. Vou apenas aqui adicionar mais 10 pixels no eixo Y, para nós conseguirmos visualizar melhor. Então, executando até aqui. Olha que interessante, agora nós conseguimos enxergar todos os pontos de forma enumerada. E esses pontos são exatamente os pontos que nós vemos aqui na imagem. Então, o primeiro ponto inicia-se no 0 e se estende aqui pelo dedão. Em seguida, passa para os demais dedos. Então, a lógica que nós iremos utilizar será a seguinte. Pegando como exemplo o dedo indicador, nós vemos que o ponto 8, que é a parte superior do dedo, está acima do ponto 6 quando o dedo está levantado. Quando o dedo está abaixado, o ponto 8 está abaixo do ponto 6. Ok? Então, quando o ponto 8 está acima do 6, ele está levantado, e quando está abaixo do 6, ele está abaixado. Essa lógica se aplica para os 4 dedos, exceto o dedão.
Então, por exemplo, o mindinho. Pegando o ponto 20, que é a parte superior, quando ele está acima do ponto 18, nós temos o dedo levantado. Quando ele está abaixo, nós temos o dedo abaixado. Então, para o dedão, nós temos uma lógica um pouco diferente. Quando o ponto 4, que é o ponto superior do dedo, estiver à direita do ponto 2, nós temos o dedo fechado. Então, quando ele estiver à esquerda do ponto 2, nós temos o dedo aberto. Isso para a mão esquerda. Tá, pessoal? Na mão direita, a lógica é invertida. Então, aqui no exemplo, eu vou utilizar a mão esquerda para fazer todo o processo. E agora, para prosseguir na próxima etapa, vou aqui criar um array que receberá o nome de pontos. Vamos definir ele como vazio, aqui abaixo do while, e vamos estar incrementando o valor a cada frame. Então, a variável pontos, ponto append, vamos inserir cx e cy, que são as coordenadas. Vou aqui comentar o put text. E se nós printarmos a variável pontos, vamos ver que ela está retornando um array com todas as coordenadas dos pontos a cada frame, ok? Muito bem, agora eu vou criar um segundo array que eu vou chamar de dedos. E esse array vai conter os pontos superiores de cada dedo, tá bom? Exceto do dedão, que terá uma lógica diferente. Então, nós temos o ponto 8, 12, 16 e 20. Vamos inserir dentro desse array 8, 12, 16 e 20. Bom, e qual será a lógica que nós iremos utilizar? Para cada ponto superior do dedo, nós vamos verificar se na coordenada y ele está com um valor menor do que o ponto 6. Essa condição seja verdadeira, significa que o dedo está abaixado, ok? Isso vale para os demais dedos, exceto o dedão. Então, aqui nós temos uma coisa comum entre esses 4 dedos, que nós sempre iremos verificar se a posição superior é menor do que 2 pontos abaixo. Então, 8 menos 2 é o ponto 6. 12 menos 2, ponto 10. 16, 14 e 20, o ponto 18. Ok? Então, primeiro, vamos fazer aquela mesma condição que nós fizemos acima, if points, para garantir que o código só será executado caso a variável não esteja vazia. E aqui nós iremos percorrer a variável dedos, né, o array. Então, vou colocar aqui for x in dedos. Então, o loop vai percorrer cada um desses números. E aqui nós vamos colocar se pontos na posição x. Tá? Então, começando na posição 8. E aqui, da variável pontos, nós vamos extrair apenas o segundo valor, que é o y. Ok? Então, 0 é o primeiro valor do array e 1 é o segundo valor. Então, posição 8, ou seja, ponto 8, valor y. Vamos verificar se essa posição é menor do que ponto x menos 2, porque o segundo ponto que nós iremos verificar está a 2 pontos abaixo do ponto 8. E assim para os demais dedos. Então, x menos 2 também no valor 1, que é o eixo y. Muito bem. Então, agora vamos criar uma variável contador, que será o contador de quantos dedos nós temos levantado.
será incrementado com 1. E antes de começar a contagem, vamos iniciar contador com o valor 0. Ok? Então vamos printar a variável contador, aqui fora do loop. Olha que interessante, ele está reconhecendo os 4 dedos. Então, se eu abaixar um dedo, ele retorna 3, 2 e nenhum se eu tiver com todos os dedos fechados. Okay? Apenas para o dedão, a lógica ainda não está valendo, porque ele possui uma lógica diferente. Então, um dedo, 2 dedos. Muito bem. E para o dedão, vamos criar uma lógica que será if pontos na posição 4, ok? Que é a ponta do dedão, pegando o eixo X e não o eixo Y, ok? Porque o ponto superior do dedão tem que estar à direita. Então, o eixo X que nos dará essa informação. Então, vamos utilizar o ponto 2, que é 2 pontos abaixo do ponto 4, na posição X. Se essa condição for verdadeira, vamos incrementar na variável contador mais um número. Então, vamos testar. Agora nós temos 5 números, ou seja, 5 dedos abertos. E ao fechar o dedão, temos apenas 4. Isso significa que a lógica está funcionando. A lógica está montada e agora vamos apenas inserir essa informação dentro da imagem. Então vou criar aqui cv2.putText dentro da imagem. O texto será o string do contador. Vou colocar aqui na posição 100 por 100 pixels, para ficar ali no canto da imagem. A fonte, colocar uma escala de 4, aqui a cor, será um azul, e a espessura de 5. Então veja que nós já temos a contagem dentro da tela. Vou aqui para finalizar, inserir um retângulo dentro da imagem. Colocar aqui posição 80, 10. Então vou colocar aqui um fundo azul, colocando menos 1 na espessura para ele ficar completo. E vou trocar a cor do número por branco. Então assim nós temos um efeito melhor. Muito bem, por essa aula é isso.
Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Vou deixar aqui o link do GitHub, caso vocês queiram baixar o código. E vejo vocês na próxima aula.